Olá, bom dia, boa tarde. Hoje nós vamos ver aqui um assunto ainda dentro de movimento, que é o movimento uniformemente variado. O que é um movimento uniformemente variado? É quando a velocidade varia, seja para mais, seja para menos. Então, um carro, por exemplo, ele está na velocidade de 10 km por hora, depois 15, 20, 30. Então, vai ganhando velocidade. Tá? Então, está tendo uma variação de velocidade. Ou, ao contrário, o carro está a 80 por hora e vai diminuindo a velocidade. 75, 70, vai diminuindo. Também a gente chama de movimento uniformemente variado. Ou seja, quando a gente observa a variação de velocidade, a gente diz que está acontecendo uma aceleração. Só que essa aceleração, ela pode tanto ser positiva, quando o carro ganha velocidade, ou ela pode ser negativa, que é quando o carro perde velocidade. A gente diz que o movimento é uniformemente variado, por quê? Porque vai ganhando velocidade numa taxa constante. Então, quando a gente observa essa imagem, a gente diz o seguinte: no início do movimento, que é o tempo zero, o carro está parado, velocidade de 0 metros por segundo. Depois de 1 segundo, ele já está com uma velocidade de 5 metros por segundo. Depois de 2 segundos, 10 metros por segundo. Depois de 3 segundos, 15 metros por segundo. Então, a gente percebe que a cada 1 segundo, a velocidade aumenta numa taxa constante de 5 metros por segundo. Por isso, a gente diz que é uniformemente variado. A variação é constante. 5 metros por segundo a cada 1 segundo. Nesse caso, claro, a aceleração pode ser diferente, né? Poderia ser 10 metros por segundo a cada segundo. Tá? Isso aqui é só um exemplo para a gente entender como acontece. Bom, quando então esse móvel, né, qualquer móvel, pode ser um carro, uma bicicleta, um caminhão, até mesmo uma pessoa, muda a sua velocidade, a gente vai observar que tanto a velocidade pode aumentar, a gente chama de movimento acelerado, como pode diminuir. Aí a gente chama de movimento desacelerado, ou também podemos chamar, muito comum, de movimento retardado. A gente está retardando o desenvolvimento, está desacelerando. Para representar isso, a gente usa esses símbolos. A, né, que é a aceleração, maior que zero, ou seja, uma aceleração positiva. Nesse caso, o carro está ganhando velocidade, está aumentando sua velocidade. Ou a gente pode usar o A menor que zero. Quando o A é menor que zero, ou seja, quando o valor é negativo, aí a gente observa que, nesse caso, o caminhão está desacelerando, está perdendo velocidade. Esse movimento a gente vai calcular utilizando algumas equações. Então, nós temos diferentes equações para diferentes situações. Além disso, isso a gente vê posteriormente, nós podemos também interpretar gráficos. E esses gráficos também vão possibilitar que a gente determine valores para aquilo que a gente está querendo calcular. A primeira função, a primeira equação, a gente vai observar que VF, que é a velocidade final, para calcular a velocidade final, né, VF é igual a V0, que é a velocidade inicial, somado ao produto da aceleração pelo tempo. Então, para fazer o cálculo, a gente quer calcular a velocidade final de um móvel qualquer. A gente precisa ter a velocidade inicial, a gente precisa ter a aceleração e a gente precisa ter o intervalo de tempo que a gente observou durante esse movimento. Só que a gente pode querer calcular outra coisa. A gente pode, por exemplo, querer calcular a aceleração. E no caso, se a gente quiser calcular a aceleração, aí a gente precisa pegar a velocidade final, diminuir da velocidade final a velocidade inicial, VF menos V0.
E esse valor a gente vai dividir também pela redução do tempo final pelo tempo inicial. Então, A igual a VF menos V0 dividido por TF menos T0. A gente tem aqui, então, um exemplo. Vamos calcular a velocidade final de um móvel que parte do repouso. A partir do repouso, a velocidade inicial é igual a 0. E esse movimento, ele teve uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E esse movimento, ele durou 5 segundos. Então, a gente vai pegar VF igual a V0 mais A vezes T. Como é que a gente faz isso? É só a gente colocar os valores naquilo que a gente, nesse momento, ainda não sabe. A gente, nesse caso, agora, a gente ainda não tem. A gente vai substituir. Então, eu quero saber a velocidade final. A velocidade inicial é igual a 0, pegamos lá de cima o valor, mais a aceleração, que é igual a 2, vezes o tempo, que é igual a 5 segundos. Então, a velocidade final é igual a 0 mais 2 vezes 5. A matemática diz para a gente que existe uma ordem para a gente poder fazer as operações. Então, nesse caso, primeiro a gente vai fazer a multiplicação. Então, VF é igual a 0, né? A gente coloca o zerinho de novo ali, mais 10. Então, agora a gente vai somar 0 mais 10. A gente tem que a velocidade final é igual a 10 metros por segundo. Calculamos, então, a velocidade final nesse exemplo, nesse caso. Outra maneira da gente fazer isso é calcular a aceleração. Então, o problema pede, calcule a aceleração de um corpo que passa por um ponto com velocidade de 15 metros por segundo. Então, a velocidade dele inicial é de 15 metros por segundo. Esse corpo passa por esse ponto no momento 2 segundos. Então, a gente diz que o tempo inicial é igual a 2 segundos. E atinge a velocidade de 21 metros por segundo. Então, a velocidade final é de 21 metros por segundo, no instante 4 segundos. Então, o tempo final, o momento final, o instante final é de 4 segundos. Substituindo, a gente tem A é igual à velocidade final, 21 metros por segundo, menos a velocidade inicial, 15 metros por segundo, dividido pelo instante final, o tempo final, que é de 4 segundos, menos o tempo inicial, o instante inicial, que é de 2 segundos. Fazendo as operações, A igual 21 menos 15, que é igual a 6, dividido por 4 menos 2, que é igual a 2. Fazendo a última operação, nós temos que a aceleração, nesse caso, foi de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, chegamos também ao resultado. Outra equação, outra função que a gente vai poder usar é essa, né? Essa é a equação que a gente vai usar para calcular a função horária da velocidade. Então, a gente tem a posição final, SF, posição final, é igual a S0, S0 é a posição inicial, mais V0, que é a velocidade inicial, multiplicada pelo tempo, o tempo total do movimento, somado a vezes t ao quadrado, a aceleração multiplicada pelo tempo ao quadrado, dividido por 2. Ah, mas é uma fórmula complicada? Na verdade, não, porque a gente só vai substituir os valores. Então, a gente tem aqui um exemplo. Ó, calcule a posição final de um móvel que parte da posição 0 metros. Então, a posição final é igual a 0. Com velocidade inicial de 3 metros por segundo, V0, então, é igual a 3 metros por segundo. E
apresenta uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. A igual a 4 metros por segundo ao quadrado. E demora 10 segundos para completar o percurso. Então, o tempo total desse movimento foi de 10 segundos. Substituindo na equação, SF, que é a posição final, é igual a 0, que a posição inicial é 0 metros, somado a velocidade inicial que é de 3 metros por segundo, coloca ali o 3, multiplicado pelo tempo, o tempo que é igual a 10 segundos, somado a aceleração, que é igual a 4, multiplicado pelo tempo ao quadrado, 10 ao quadrado, dividido por 2. Fazendo as operações, a gente tem SF igual a 0, mais 3 vezes 10, mais 4 vezes 100. De onde veio 100? 10 ao quadrado igual a 100. SF igual a 0 mais 30. De onde veio 30? 3 vezes 10. Somado a 400 dividido por 2. De onde veio 400? 4 vezes 100. Continuando a fazer as operações, o SF é igual a 30, mais 200. De onde veio 200? 400 dividido por 2. Agora, finalizando, a gente tem que o SF, a posição final, é de 230 metros. Assim, a gente consegue, então, calcular qual será a posição final. Outra equação de Torricelli. A equação de Torricelli a gente usa quando não temos o tempo, não sabemos o tempo do movimento, o tempo no qual ocorreu o movimento. Então, a gente tem a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado somado a 2 vezes a aceleração vezes a variação de posição. Variação de posição, quantos metros ele percorreu. Um exemplo é: calcule a velocidade final de um móvel, não sabemos a velocidade final, que partiu com velocidade inicial de 7 metros por segundo, V0 então igual a 7, com aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado, A igual a 6, e percorreu um trajeto de 150 metros. O ΔS, a variação, é de 150 metros. Substituindo os valores, velocidade final ao quadrado é igual a 7, que é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes 6 que é a aceleração, vezes 150, que é a variação de posição. A velocidade final ao quadrado, então, é igual a 49. 49 veio de 7 ao quadrado, mais 2 vezes 6 vezes 150. A velocidade final ao quadrado, então, é igual a 49 mais 1.800. 1.800 veio de onde? 2 vezes 6 vezes 150. A velocidade final ao quadrado, então, é igual a 1.849. Né? 49 mais 1.800. Só que a gente quer saber a velocidade final, então ainda tem mais uma operação para fazer. Para calcular a velocidade final, a gente faz a raiz quadrada de 1.849. A velocidade final, então, é de 43 metros por segundo ao quadrado. A raiz de 1.849 é igual a 43. Lembrando para vocês sempre que a aula está gravada, fica à disposição de vocês no YouTube, vocês olham no momento que vocês quiserem. Semana que vem voltamos com o próximo assunto, com mais um assunto. Ainda lembrando, sempre, que estamos em pandemia, a pandemia ainda está por aí, então precisamos continuar nos cuidando. Uma boa tarde, um bom dia, tudo de bom para vocês.